Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal José do futebol brasileiro. E agora para falar do jogo de ontem do meu timão, o Corinthians contra o Vasco. O que eu tenho que dizer? A bola ontem chorou. Essa é a frase, chorou. Por conta que o jogo ruim. Os dois times que simplesmente chegaram lá por méritos, ontem fizeram uma partida que, cara, eu só não dormi por conta que eu tava afim de assistir. Porque se eu tivesse ido, a melhor coisa que eu devia ter feito era ter dormido. Porque tanto o Corinthians quanto o Vasco só tiveram um ataque cada. Que pelo menos que não ficou impedimento. Que foi aquela bola do Puma Rodrigues que bateu na trave. Que aliás eu acho que o Hugo Souza, se fosse, não ia conseguir nela não. E teve outra do chute. E teve aquele chute do Yuri Alberto, que também não. Aquela cabeça chute do Yuri Alberto que não deu em nada, já que foi fraca. Tirando isso, o jogo inteiro não teve praticamente nada. Só te... O primeiro ataque acabou sendo do. O jogo começou achando que ia ser um jogo bom, mas que no caso não foi. A bola ontem chorou. Chorou mesmo. O jogo foi horrível. Eu e meu pai, simplesmente, meu amigo, ficamos naquela. Nem o torcedor mais fanático, eu acho que tanto o Vasco quanto o Corinthians esperava esse jogo. Acabou sendo bom pro Vasco, por conta que pelo menos vai jogar a volta sim. O adversário tá com vantagem. Mas ainda assim, considerando, acabou sendo um péssimo jogo. Não teve nada demais. Tanto o Corinthians quanto o Vasco não tiveram tanto. Não mostraram tudo que mostraram nas fases anteriores. O Vasco, mesmo chegando melhor, jogando melhor que o Corinthians, não fez muita coisa. Hugo Souza quase que não trabalhou. Do outro lado, o Corinthians, mesmo contando com o trio de ataque dele, contando praticamente com o time titular, também não fez nada. Na verdade, jogou pior que nas outras fases. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Corinthians jogar pior na Copa do Brasil. Isso acaba mostrando que os jogos não são resolvidos assim em jogadas trabalhadas. Às vezes, o jogo pode ser resolvido assim no detalhe, com uma falha, uma jogada importante, individual, ou até mesmo lance do árbitro. Mas esse jogo praticamente não teve nenhuma. Não resolveu em nada. Terminou um 0-0 horrível, sem nenhuma chance de ter pelo menos. Esse jogo dificilmente se salva. Talvez tenha sido a pior final de Copa do Brasil que eu tinha assistido. Em questão de jogo, por conta que aí eu acho que fazia muito tempo que a ida da Copa do Brasil não terminava em 0-0. Acho que faz tempo. No caso, eu acho que faz muito tempo mesmo, já que eu nem me lembro. E olha que eu acompanho o futebol, e olha que eu comecei a acompanhar o futebol brasileiro em 2011. Eu não me lembro da última vez em que um jogo de ida tinha terminado em 0-0. Depois vocês comentam aí dizendo qual foi a última vez que a ida da Copa do Brasil terminou em 0-0. Bom, mas para resumir, o jogo ontem acabou sendo horrível. Tanto o Vasco pelo menos é o único que se salva porque pelo menos tentou jogar. Fez seu jogo, teve chance, mas não conseguiu aproveitar. Já o Corinthians, nem em contra-ataque conseguiu. Ontem, Memphis Depay, Garro, Ranieri, Mateuzinho, Matheus Bidu e principalmente o Yuri Alberto jogaram nada com N maiúsculo. O time praticamente não fez muita. O Corinthians ontem não jogou praticamente nada. Isso pra mim acaba sendo horrível. Isso pro torcedor e principalmente pra eu que eu torço, acaba sendo horrível. Mas ainda assim, pelo menos ele se salvou de talvez ter perdido. Ficou 0-0, agora vai ser tudo definido no Maracanã. O jogo da volta vai ser agora domingo. Aí finalmente vamos ver quem vai ser o campeão. Se terminar empate, vamos para a disputa de pênaltis. Que aliás,
Se for para disputar, talvez seja uma das poucas coisas boas que deve sair desse jogo. Por quê? Porque simplesmente a melhor defesa, que é o Corinthians, o melhor ataque, o Vasco, proporcional talvez um dos piores jogos de ontem da Copa do Brasil. A pior ida da Copa do Brasil. Porque praticamente não teve jogo. Foi praticamente o Vasco atacando, o Corinthians se defendendo e tentando fazer alguma coisa, mas sei que aí ambos não conseguiram nem ameaçar os goleiros. Hugo Souza e Léo Jardim foram médios espectadores. E quando tomaram um gol, os gols estavam impedidos. Parece que os jogadores não souberam se posicionar. Isso pra mim acaba sendo horrível por conta que final é pra ser um jogo bom. E acabou sendo ontem um jogo horrível. Bom, agora é esperar para ver o jogo da volta. O Corinthians tem sorte que, pelo menos, no jogo de ida, ninguém tomou o terceiro cartão amarelo, então vai contar com todo mundo. O Vasco não tem quase nenhum pendurado, então vai conseguir jogar o jogo de volta completo. Vamos ver se pelo menos o Maracanã consegue se salvar. Porque ontem Itaquera, meu amigo, o joguinho ruim. Bom, é isso por enquanto. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no meu canal. Muito obrigado por isso. Valeu.